Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Abraçando as duas maiores audiências, Ilhéus e Itabuna, pelo carinho, pela grande audiência, as pioneiras aí, né? A TV por assinatura na Bahia. Estamos começando o programa de hoje, nesta terça-feira. Fevereiro, estamos nos aproximando aí do período do carnaval oficial, embora o carnaval em Salvador já tenha começado, né? Tivemos já desde o sábado aí, Furdunço, Manzoá e tantos outros nomes aí, nos circuitos aí da Orla de Salvador. E na quinta-feira vai começar oficialmente no Centro Histórico, ali no Campo Grande. Bom, mas a gente tem muitas notícias para hoje, vamos destacar aqui alguns dos temas que estão sendo discutidos aí pelo Brasil hoje, principalmente a questão da epidemia da dengue, né, que voltou forte aí no Brasil nesse verão. Também a Covid, né, a possível vacinação que está sendo distribuída aí pelo Brasil, a gente vai falar disso. Estamos tentando um contato, inclusive, com a secretária de Saúde do município de Itabuna e também a Secretaria de Saúde do Estado, para sabermos quais são as providências adotadas, mas até agora o pessoal ainda não nos deu as respostas. Estamos aguardando aqui e vamos noticiar para você, tá bom? Programa de hoje também vamos destacar aqui o futebol, né? Vamos falar de futebol. O Itabuna Esporte Clube que viaja para enfrentar o Bahia em Salvador amanhã pelo Campeonato Baiano. Vamos falar também aqui de dicas para você, dicas pessoais, dicas empresariais com a nossa parceira Dalila Reis no quadro 10%. Ela que é especialista aí em recursos humanos, né? Vai falar aí para você, dando mais uma dica importante. Hoje também tem um quadro aí da economia verde com o Kleber Isaac. A gente vai mostrar para você um pouco aqui da economia, né? No meio ambiente e a diferença que tudo isso faz para melhorar a vida de todas as pessoas. Vamos falar também aqui das notícias de Brasília, né? O que está acontecendo em Brasília. O Congresso Nacional ontem recomeçou os trabalhos para a temporada desse ano, que será muito curta, né? Afinal de contas é ano de eleição e a gente vai ter aí um período muito curto para os deputados trabalharem. A gente vai falar disso também aqui no programa. E a gente começa falando sobre o tempo, né? Porque tem previsão aí para chuvas em algumas regiões aqui da Bahia, alguns lugares aqui da Bahia, né? Então vamos conferir como é que fica o tempo hoje aqui na nossa região e também na capital, Salvador. A gente vai começar pela cidade de Canavieiras, né? Cidade litorânea aqui do sul da Bahia, bem pertinho da gente aqui, né? A nossa Canes. Então vamos lá. Canavieiras hoje amanheceu com mínima de 24, a máxima vai chegar a 30 graus ao meio-dia. Nesse momento no centro da cidade, 29 graus, céu azul, poucas nuvens, né? Sol forte. Deve passar algumas nuvens no decorrer do período, mas não há possibilidade de chuva aí para hoje em Canavieiras. E a semana toda, viu gente? Essa semana toda aí deve ser com sol entre nuvens. Agora, no sábado e no domingo, aliás, na sexta, né, e no sábado pode cair uma chuvinha em Canavieiras. Mas nada também que vá atrapalhar aí o seu carnaval. Porto Seguro, você que está se preparando aí para passar o carnaval em Porto Seguro, olha, hoje a mínima foi de 23, a máxima vai chegar a 31 graus, meio-dia. Agora já está 30 graus ali na Passarela do Álcool, em Porto Seguro, hein? Muitas nuvens no céu, tempo parcialmente nublado, anublado. Inclusive deve permanecer assim amanhã e vai chover na quinta, na sexta e no sábado. Aí no domingo o tempo volta a melhorar, mas fica nublado também. Então o carnaval em Porto Seguro até a segunda-feira vai ser com céu parcialmente nublado a nublado, com alguma possibilidade de chuva aí no período, tá bom? Itacaré, como é que fica Itacaré? Você está pensando em ir para Itacaré? Olha, Itacaré, a mínima hoje foi de 25, a máxima vai chegar a 29 graus daqui a pouquinho, às 11 da manhã. Agora, já ali no centro da cidade, os termômetros estão marcando 28 graus. O sol está predominando em Itacaré, algumas nuvens no céu, enfeitando o céu, né? Mas não deve chover hoje. Amanhã, o céu de brigadeiro. Amanhã vai fazer um sol estupendo aí em Itacaré. Já na quinta, sexta, sábado e domingo,
deve chover. Quinta-feira o tempo fica muito fechado e na sexta, sábado, domingo e segunda de carnaval vai ser com chuva em Itacaré. Então, se você pretende passar o carnaval em Itacaré, saiba e se prepare, leve capa, leve guarda-chuva, porque vai ser debaixo de muita chuva aí todo final de semana em Itacaré e o tempo só volta a melhorar por lá na quarta-feira de cinzas, hein? Floresta Azul, aqui bem pertinho da gente, a mínima registrada hoje foi de 22 graus até as 6 da manhã. Agora, por volta das 11 horas, o tempo deve começar a esquentar e ao meio-dia chega a 33 graus. Nesse momento, no centro de Floresta Azul, nós já temos os termômetros marcando 30 graus, está bastante quente, hein? O sol por lá está entre nuvens, deve permanecer assim até amanhã. Aí já na quinta-feira começa chuva em Floresta Azul. E aí a chuva permanece até a segunda-feira de carnaval, hein? Muita chuva aí. Itajuípe aqui também bem pertinho da gente, 22 graus de mínima registrada hoje até as 6 da manhã. 33 graus vai ser registrado aí ao meio-dia. Fica muito quente, hein? Nesse momento já com 30 graus, né, aí em Itajuípe. Não há possibilidade de chuvas hoje e nem amanhã, só algumas nuvens no céu. Agora, a partir de quinta-feira, vai chover bastante aí na cidade de Itajuípe, hein? Vai chover na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda de carnaval. Então nós vamos ter aí um feriadão aí para Itajuípe, né, com muita chuva. Ibicaraí, a mínima foi de 22, a máxima será de 32 graus. Agora na cidade os termômetros já marcam 29 graus. Nós teremos hoje aí o sol entre nuvens e na quinta-feira até a segunda-feira de carnaval, Ibicaraí também estará com chuvas. Buerarema, a mínima registrada foi de 22, a máxima chegará a 32 graus ao meio-dia. Nesse momento já 30 graus aí na cidade, hein? Buerarema também hoje e amanhã não chove, o sol predomina entre nuvens, mas na quinta, sexta, sábado e domingo o tempo é de muita chuva, né? Já na segunda-feira deve estiar, mas o céu ficará nublado e aí a partir da terça-feira o tempo volta a abrir. E Ilhéus, como é que fica Ilhéus, né? Muita gente aqui de Itabuna já está aí se preparando para passar o feriadão em Ilhéus, o carnaval, né? Olha, a mínima hoje foi de 24 graus, a máxima chegará a 30 graus ao meio-dia. Nesse momento, 29 graus já no centro da cidade, ali nas proximidades do Barqueiro de Paranaguá. Nós temos aí o sol entre nuvens, amanhã também vai ficar a mesma coisa, na quinta-feira o tempo fica nublado, ou parcialmente nublado, aí sexta, sábado, domingo e segunda de carnaval, chances de muita chuva, tá certo? Nós teremos aí até 50% de chance de chuva no sábado, na sexta-feira 80% de chance de chuva, deve chover já na sexta-feira. Aí depois o tempo segura a partir da terça-feira de carnaval, o tempo volta a melhorar. Em Itabuna, a mínima hoje foi de 23, viu? Até às 6 da manhã. Não foi frio não, foi quente. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, os termômetros já marcam 30 graus. E ao meio-dia, entre meio-dia e 1 da tarde, vamos ter uma temperatura aí de 32 graus. Vai ficar bastante quente. Hoje o tempo está com o sol predominando entre nuvens, amanhã a mesma coisa, quinta-feira vamos ter um tempo fechado, tempo nublado com possibilidade de chuva, e aí permanecerá assim até a segunda-feira, com 70% de chances de chover bastante em Itabuna também, até a segunda-feira, né? Agora terça, o tempo volta a abrir e o sol ficará forte. Vitória da Conquista, a mínima foi de 18, a máxima de 28 graus. Agora ao meio-dia. Nesse momento no centro, 25 graus, está bastante agradável a temperatura. Um abraço aí para Gustavo Magalhães, né? Que nunca mais participou aqui com a gente. Faz tempo, hein, Gustavo? Hoje o céu está parcialmente nublado, né? Tem algumas nuvens no céu, mas o sol predomina. Quinta-feira, sexta e sábado deve chover em Vitória da Conquista, hein, gente? Aí no domingo o tempo volta a abrir, mas permanecerá parcialmente nublado a nublado. Na segunda e terça a mesma coisa, mas aí já não chove mais, apenas nuvens no céu, né?
E a nossa capital do carnaval, hein? A maior cidade do carnaval do Brasil, Salvador. A mínima hoje foi de 26 graus, a máxima chegará a 30 graus daqui a pouco, a partir das 11 horas. Nesse momento, ali no centro de Salvador, 29 graus. Hoje o sol está predominando entre algumas nuvens, amanhã ele vai ficar sozinho, reinando aí, né, no céu de Brigadeiro, vai dar um sol muito bom para a praia. Na quinta-feira o tempo fica parcialmente nublado a nublado, aí na sexta, sábado e domingo nós teremos aí 65% de chuva, já na segunda e terça 40% de chance de chover, inclusive no circuito do carnaval. Na quarta-feira de cinzas o sol volta a raiar brilhante aí forte, tá certo? Essa é a previsão do tempo para hoje e a semana do carnaval, você que está se preparando ou planejando viajar. Essa foi a nossa dica aí para a gente começar o programa de hoje. Bom, agora vamos ao quadro, né, Economia Verde aí com o Kleber Isaac, que vai trazer mais uma informação importante para a gente. Vamos lá? Bem-vindos a mais um programa Economia Verde. Hoje a gente está aqui em Taboquinhas, que é um distrito de Itacaré. É área rural de Itacaré. A gente pensa, quando fala Itacaré hoje em dia, vem à mente o surf, a praia, o esporte, o sol e praia. Mas a história de Itacaré é área rural, é o Rio de Contas, é todo o histórico de plantações de cacau seculares e que, claro, que passou por uma decadência nos anos 90, como todo mundo já sabe, da vaça de bruxa. E o homem do cacau, um homem forte, o homem e a mulher, né, para ser politicamente correto, o homem e a mulher do cacau são pessoas fortes. E um desses exemplos que eu chamo de personagens do campo, e a gente vai fazer essa série Personagens do Campo, e com uma alcunha. Estamos aqui com Zé Washington, que é o Senhor Cacau. Então hoje a gente vai bater um papo com o Senhor Cacau, na loja dele, um dos empreendimentos dele, que é a Top Agro, e que tem uma miscelânea desde material de construção e bainha de facão. Foi um presente que tem a história aí do pai dele com bainha de facão, mas mais do que os produtos, tem serviços na Top Agro, porque Zé Washington ele estudou muito, se formou, se capacitou academicamente e em campo para administrar fazendas de terceiro. Ele presta serviço, ele não só vende o produto, ele presta o serviço. E nisso aí ele incrementa as fazendas de uma forma que ele mesmo vai falar. Então, com a palavra, Senhor Cacau, Zé Washington. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu amigo Kleber. Cacau está no sangue, né? De todos nós cacaucultores está no sangue, mais ou menos. Comigo é a minha vida, é o que eu acredito, é a minha história, é o que eu aprendi com meu pai, é o que eu aprendi na escola. A gente vai dividir esse tópico em falar de sua vida e depois falar do empresário Zé Washington. Cacau surgiu com o meu pai, né? Eu sou filho de uma mãe solteira e lá no passado a minha mãe, aos 13 anos, me entregou ao meu pai. E o meu pai era um produtor de cacau. E assim, rústico, filho de um coronel do cacau da época. Então o meu pai me deu o que ele tinha de melhor, o conhecimento que ele tinha, ele passou pra gente, da forma que ele sabia. E eu gostei de cacau desde ali, entendeu? Então aí fui para a escola técnica, fiz técnica em agropecuária, técnica em agrimensura, faculdade eu fiz de matemática, me tornei professor da escola pública, fui concursado e gerencio fazendas de cacau. E a minha vontade sempre foi começar por fazendas que ninguém acredita mais, fazenda que já está no fundo do poço, para recuperar essa propriedade e tornar essa propriedade produtiva. Então, são 5 fazendas, todas eu comecei do zero e hoje estão no apogeu da produção, graças a Deus, e os proprietários satisfeitos pela nossa, eu não falo nem competência, eu falo pela nossa insistência, porque o bom técnico é aquele que insiste, aplica conhecimento, mas insiste, não é? em fazer o que tem que ser feito. Porque não depende só do técnico. O tempo, né? Você tem aí, às vezes, muitas coisas que não são de alcance do técnico. Exemplo, o sol chega, aí você tem temperaturas, você tem doenças, você tem coisas que
acontece que não está no seu plano de trabalho, no seu planejamento de trabalho. Mesmo assim, você tem que ter força, boa vontade e conhecimento para driblar essas situações e continuar fazendo para dar certo. Claro que é modéstia quando ele fala de ser mais insistência do que competência, mas claro, a frase famosa é atribuída a Einstein, né? Que todo gênio é 99% transpiração e 1% inspiração. O Zé Washington, ele podia falar um pouco, Zé, fala um pouco para esse homem do campo. Ele está falando para domingo de manhã, Band Rural, Economia Verde, dentro do Band Rural, falar, aí dá para ir naquela linha de explicar um pouquinho mais, não é só quem ligado à sustentabilidade, não, a gente da área rural deve estar assistindo a gente agora aqui. O que você conseguiu implementar de técnica? Que todo mundo tem uma novidade, todo mundo tem uma história. O que ficou comprovado nesses anos aí de revitalização da lavoura cacaueira que você aplica assim com tranquilidade? É a enxertia, quais são os clones, quais são as técnicas, a questão da irrigação você precisa usar. Como é que você encara isso? Tudo depende de um planejamento. Esse planejamento, ele está muito ligado à condição financeira de cada produtor. Claro. Tamanho da propriedade, condição financeira do produtor, tudo isso influencia muito. Todos conseguem, todos conseguem. Depende de planejamento. Então, se a pessoa tem uma área de 20 hectares de cacau e que por algum motivo está defasado, acabado, destruído mesmo, pelo tempo, ficou sem cuidar, ou até no momento sem conhecimento técnico, o melhor é dividir em lotes, em quadras pequenas, que caiba no bolso dele, e começar a fazer tudo em uma dessas quadras. No segundo ano, ele cuida de mais uma, junta essa que já foi cuidada, já vai render o suficiente para cuidar de mais uma, e assim sucessivamente. Quanto aos clones, na região, os clones bons são PS319, CCN51, CCN10 e PH16, sem esquecer do BN34, né? Que é um clone também muito bom. Esses são os clones que na minha região que mais se aplicam, né? Tem alguns clones novos que a CEPAC está lançando aí, mas a gente precisa de uma comprovação que só o tempo nos dá para poder a gente indicar esses clones para o pequeno produtor. Mas o pequeno produtor, hoje ele tem com garantia e de forma bem barata a aquisição das hastes do BN34, do PS319, CCN51, CCN10. CCN10. Esses clones ele encontra em qualquer propriedade rural que trabalha com clonagem. E tem a biofábrica também, né? Tem a biofábrica, mais próximo a ele, com certeza, tem um vizinho que tem esses clones e que nas podas isso vai para o mato, é lixo. Então não há mais aquela ideia, eu tenho que comprar o clone, não precisa mais. As podas já te dá, o vizinho já te dá material suficiente para você enxertar suas propriedades sem ter que comprar. Já é uma coisa que beneficia muito o produtor. Uma coisa que eu descobri há pouco tempo, que eu sempre falo do PS, né? PS 319. PS é a abreviação de Porto Seguro. Conto Seguro. Que é a fazenda de Dr. Ângelo Camões de Sá. Originária do clone 319. Da fazenda. Você conhece a fazenda? Conhecia a planta originária. Ela morreu, mas eu conhecia a planta originária. Meu filho, Alec Alan, foi técnico na Porto Seguro. E é isso, assim, claro que essa placa ajudou, mas a revitalização da lavoura cacaueira veio da iniciativa de homens como o Dr. Ângelo Camões de Sá, Norberto Odebrecht, pessoas que acreditaram na lavoura e foram buscando seleção, e hoje, 20 anos depois, praticamente, né, 25 anos depois, já tem uma tranquilidade de falar quais são os clones. A questão da fertilização é muito importante também, né, Zé? Deixa eu falar uma coisa que ficou aí, que é bem originária. Não quero aqui desmerecer e nem desfazer do conhecimento técnico dos grandes engenheiros agrônomos, dos grandes agrônomos que a região tem, e quero citar 2 nomes nessa região que para nós, na região, é assim salutar, que é Dr. Ivan Bocão, né? Meu amigo Ivan Bocão, que tem assim uma contribuição muito ampla na cacaucultura, e Dr. Milton Conceição, né? Profissional de alto, para mim de alto gabarito, e com
grande paciência para ensinar, entendeu? E nos tornar aptos a trabalhar com cacau. Mas, não desmerecendo essas pessoas, e eles sabem, a mudança que a cacaucultura se deu no campo. O homem do campo foi o primeiro a ver que tal árvore não dava vassoura, que tal árvore produzia e não pegava tanta vassoura. Então, essa seleção foi feita através desses homens do campo. Então, nós do campo fomos, assim, pioneiros nesse trabalho de modificação da cacaucultura atual. Porque começou com o homem do campo, ele que foi fazendo as seleções e os grandes profissionais foram avaliando e chegou onde está. Então é uma participação de ambos, mas começa com o homem do campo. E eu seria hipócrita se eu não falasse que existia uma situação que, além de vir a vassoura e bruxa praga, teve uma falha do Banco do Brasil, da CEPLAC, desculpa a CEPLAC, mas estou ganhando de falar, que foi o PESA em 1995, que teve um financiamento para um tipo de uma técnica que não resolvia nada. Muita gente ficou endividada, isso atrapalhou muito. Então, realmente é importante ter o centro de tecnologia, mas o homem do campo, por isso que eu pedi para você falar, porque o homem do campo é ali, ele está ali do outro lado da TV, ou aprendendo e ouvindo igual uma criança que está sempre aprendendo e é curioso. Quem ama o campo é assim. E esse aprendizado fez que surgisse o PS e demais clones. A capacidade financeira, Zé, a gente falou, e crédito para quem não tem o capital próprio, como é que esse crédito existe, o pequeno crédito, Banco Nordeste, Banco Brasil? Eu sei que é difícil e que acaba tendo que ter uma capacidade financeira própria, né, o cacaucultor hoje. Kleber, este é o grande problema da cacaucultura, crédito. O que aconteceu? O que surgiu na cacaucultura? É uma cultura que veio de longos tempos de crédito, como a gente tinha os penhores, tal, nossos pais faziam os penhores, tal, e de lá para cá foi endividando o produtor, e todo o erro, como você está falando aqui da CEPLAC, eu atribuo muito, eu passo até uma analogia, coronavírus, a vassoura de bruxa. Quer dizer, no ímpeto de fazer, na vontade de resolver a questão, na vontade de querer dar uma resposta para a situação, foi atropelado muita coisa, se atropelou muito. Então, muitos desses créditos foram atropelados por conta da pressa, de um conhecimento não tão técnico, mas algo que empiricamente dizia vai dar certo. E aí, quem sobrou com o débito todo, com o custo todo, foi o produtor. Ele que assumiu. E ele ficou endividado. E isso dificulta a vida do produtor até hoje, emperra até hoje, por conta de créditos difíceis, porque ele está endividado, propriedade endividada. E isso, você vê aí, a maioria envolvida no Serasa, e o que dificulta é isso. Chega as instituições financeiras, são poucas, e essas poucas o governo dificulta ainda muito mais, e o cacau parece que ele tem assim algo que dificulta mais que qualquer outra cultura. Em qualquer outra cultura é mais fácil conseguir crédito do que cacau. Então, o produtor ele tem que se virar com o que tem. Né? Por isso que eu digo, é melhor dividir pequenas glebas, cuidar de pequenos, quem pode cuidar de 1.000 pés, quem pode cuidar de 2.000 pés, mas ele começa a cuidar disso aí, e daí ele começa a se motivar pela resposta e também a produção que vai sendo fornecida pelas plantas no decorrer do tempo já ajuda a cuidar de outras áreas. Esse é o problema do cacau no momento. Zé Washington é um grande gestor. Hoje você administra quantas fazendas, Zé? 5 fazendas. 5 fazendas. É matemático? Sou matemático. Agrimensor? Agrimensor, técnico agrícola. Mas não existe bom profissional se não tiver uma boa pessoa nesse profissional. A pessoa tem que ser o ser humano nesse profissional, nesse técnico. Aí eu vou falar um pouquinho não é fazer ele chorar não, igual o Faustão fazia, naquele, essa é a sua vida. Isso, chorão mesmo. Mas ele tem uma história de vida fantástica, ele chegou a ser menino de rua e é um orgulho dele ele falar isso. Só conviveu com o pai na adolescência, se formou, graduou e teve a capacidade de não só fazer uma família linda, mas uma família que a filha está na Bélgica, já voltou para a Unicamp. Fala um pouquinho da sua vida pessoal, um pouquinho, da sua família, em especial da sua filha, de seus filhos. Kleber, foi uma coisa que aconteceu. Eu digo que tudo acontece quando há um planejamento de Deus. Eu sou muito religioso,
acredito muito em Deus, e tudo acontece porque Deus permite. Então, eu sou filho de uma mãe solteira, e fui morar em Itapetinga, lá fui morar num bairro muito pobre, de lá, pela dificuldade, eu fui para a rua muito jovem, e fui menino de rua por 9 anos, saí da rua porque um médico, Dr. Isaac, me ajudou muito naquela época, e Dona Adélia, Pastor Samuel, Dona Edna, as pessoas me ajudaram muito, e eu saí da rua, e me descobriram que eu era um menino inteligente. Fui estudar no Colégio do Cantário de São José, professor Dirani Góes, em Itapetinga. De lá, minha mãe, por não ter mais condição de estar comigo, ela me trouxe, ligou meu pai. E aos 13 anos, eu vim morar com meu pai. E aí começou esse aprendizado de cacau com meu pai. Bom, estudei, consegui terminar curso técnico em agrimensura, depois agropecuária. E me tornei professor, ainda com ensino médio. Depois fui para a escola, terminei matemática, casei, tenho 3 filhos desse casamento, e aí a minha filha começou a estudar, eu fui explicando a ela essa situação de dificuldade, que isso motiva, às vezes, que o maior erro de um pai ou de uma família é dar as coisas de mão beijada, as coisas fáceis, porque não mostra a dificuldade para o adolescente se acostuma da forma que a gente ensina, e a minha filha, aos 16 anos, estava na universidade, e aos 20 anos a minha filha era engenheira em alimentos, fez o curso de verão na Unicamp e foi para mestrado, foi para o doutorado na Bélgica, morou em Paris, ficou 9 anos no exterior e veio para o Brasil, e hoje já passou em Istambul, viajou pelo mundo, e hoje é professora concursada, pesquisadora na Unicamp. Então a outra é professora, doutora em matemática e professor da UFAL. Então, o meu filho é técnico agrícola e trabalha comigo. E Alan, eu trabalho, ele é administrador das fazendas de minha família, que eu convidei, foi uma das decisões mais acertadas que minha família fez, foi dar essa gestão para Zé. Alan é uma pessoa de grande dedicação, um grande pupilo do pai. Isso. E inclusive eu trouxe aqui para essa loja, para conhecer Zé e comer, claro, uma curuca, um dos sócios do maior banco de investimento de agronegócio do Brasil, chamado Ecoagro, o Moacir Teixeira. E Moacir falou, eu quero emprestar dinheiro para a empresa desse cara, até porque ele é um gênio e tem um filho que é um guerreiro, e eu quero estruturar, quero crescer Agrotop. Então uma está no Unicamp, no acadêmico, outro está no campo real, mas essa história, quando você lembra do seu passado e vê a projeção do futuro, já imagina como é que vão ser seus netos, é uma história de vida tão bonita que eu soube que você tem até uma poesia, que fala, você tem um lado poeta também. Quando eu era adolescente, eu adorava escrever, e até hoje escrevo, né? Mas tem uma poesia que conta a minha história de vida, né? Então essa poesia já andou em várias universidades por aí. Ela chama-se Sonho e Realidade. Passou um moço por uma rua, encontrou uma criança numa esquina, ele pediu uma esmola. Parou e perguntou a mesma: tu és menino ou menina? Por que não estás na escola? Eu sou um menino, seu moço, e gostaria muito de estudar, mas os meus pais também são mendigos e não podem me educar. Para falar a verdade, não podemos nem mesmo comer. Vivemos só de miséria, sem motivação para viver. Mas, se o senhor me der a oportunidade, conseguindo, com esta brutal sociedade, um jeito de me manter na escola, provarei que serei um cidadão e não pedirei mais esmola. O moço levou o menino consigo e na escola colocou. Hoje, além de ter um amigo, fez de um miserável um doutor. Sou eu. Essa história de vida fantástica. Fica aí, ele não está falando só de técnica, nem só de agricultura, nem só de ecologia, fala de gente. Então, economia verde, como eu sempre falo, não vamos só abraçar a árvore, não, vamos abraçar a gente. Valeu. Ok, vamos abraçar a gente. É isso aí, Kleber. Um abraço, Clebão. Aí, direto de Itacaré, Taboquinhas, né? Trazendo mais um quadro Economia Verde aqui na TVI. Depois vai ter mais, viu? Aí na próxima semana tem mais Economia Verde. Bom, gente, olha, daqui a pouquinho
Eu vou falar sobre a questão da dengue, né, que está grave aí no Brasil. A gente já comentou ontem aqui, mas eu vou falar hoje aqui sobre a questão da vacina, né, que está chegando aí para o pessoal mais jovem. E a gente está esperando aqui uma resposta da Secretaria de Saúde. Então, a qualquer momento eu posso ter novidades aqui, eu vou falar para você, tá bom? Olha, os moradores da Roça do Povo fizeram hoje pela manhã mais um protesto naquelas imediações, travando ali o acesso, né, da Roça do Povo e sequestrando lá 2 ônibus. Eles alegam que a prefeitura não está dando a mínima ali para aquela região, o acesso está precário, muitos buracos e poucos ônibus, né? Fazendo a linha lá para a Roça do Povo. Então, os poucos ônibus que chegaram lá, eles retiveram esses ônibus em forma de protesto. Então, até agora há pouco, eles continuavam lá retendo os ônibus, né? Vamos ver o que é que dá, tá certo? Então, é lá na Roça do Povo, mais um protesto aí contra o prefeito Augusto Castro e sua equipe. Prefeito, não tá fácil não, viu? Olha, fala em prefeito, eu vou mostrar aqui um vídeo, né, de Santa Catarina, um exemplo aí, tá nas redes sociais, um amigo meu, é o Walter Vanderlei, né, o nosso querido Goiabinha, tá lá em São Paulo, ele mandou esse vídeo para mim aí, ele colocou hoje também na rede social, e eu vou mostrar aqui um exemplo, né, de uma prefeitura onde o prefeito visa melhorar a vida das pessoas, e aí ele anda pelas ruas, e quando ele detecta um morador de rua, né, que está ali bebendo, sem o que fazer, pensando bobagem, ele manda para a casa de apoio, o cara tomar banho, fazer uma boa refeição e depois vai encaminhar para essa pessoa fazer algum serviço para a prefeitura. Cortar grama, catar lixo, fazer alguma coisa. Não pode ficar parado, porque mente parada é a oficina do diabo, né? Já dizia os mais velhos. Então vamos ver aí esse vídeo, né, que o Walter nos mandou para servir de exemplo, né, para outros prefeitos aqui da região. Vamos ver aí. Coloca ele capinar e cortar grama hoje. E o Vadil vai embora dessa cidade. Ô Bruno, chega aqui um pouquinho. Acho que é um velho conhecido de vocês esse, né? É o Marcos, tudo bem? Ele tomou um porre ali, costuma dormir na rua. Agora tu pega ele, leva ali para casa de passagem, a nossa casa de república, dá um banho, coloca ele capinar e cortar grama hoje. Estamos de acordo? Então vamos. Pega aqui. Vamos lá? Vamos lá? Tomar um banho, dar um gás, meter um rango para dar uma força e depois ó. Dê uma filmadinha aqui, ó. Isso. Ô Fred, aonde tiver casas assim, abandonadas em Criciúma, que servem de abrigos para moradores de rua, toque a máquina. E que não venha ninguém reclamar disso não. Toque a máquina e acabe. Os moradores de rua que quiserem trabalhar, nós temos local para trabalhar. O doente a gente trata de tratá-lo, o dependente químico a gente trata de recuperá-lo, aquele que quer trabalhar a gente encaminha para o mercado de trabalho e o Vadil vai embora dessa cidade. Pode tocar na máquina aqui. Já. Manda vir. Coloca ele capinar e cortar grama. O prefeito de Criciúma foi meio radical aí, né? Com relação a essas casas aí, isso pode dar problema depois, né? Porque ele acabou assim demolindo uma casa, né? Sem ordem judicial. Mas eu não sei a legislação do município lá de Criciúma se dá direito ao prefeito a fazer isso, né? Mas ele está no direito dele assim de preservar a cidade, né? De malandragem, de drogas, né? De pessoas vadias. Então, quando ele vê um local daquele abandonado, onde pode se tornar um antro, né, de vagabundagem, de uso de drogas, ele manda derrubar. Então, quem tiver sua casa, não abandone não, porque senão vai perder, viu? E esse exemplo, gente, aqui, infelizmente, é o contrário, né? Aqui a gente tem um município deixando ali a sede da FIC no centro da cidade, em frente à Catedral de São José, né? Abandonada, servindo de antro ali, de vagabundo, de marginal, de drogados. Então aqui é o contrário, aqui o município está fazendo, promovendo, né, locais abandonados. Você vê aí em Criciúma, em Santa Catarina,
o cara tem uma casa particular, casa boa, você viu ali, uma casa bem edificada, só que está abandonada, né? O prefeito mandou demolir para não servir de antro de vagabundo. Então, olha a diferença, né, gente, de gestão. É por isso que quando esse povo do Sul vem aqui no Nordeste, né, eles ficam abismados com a maneira que as coisas são tratadas aqui, da maneira que são administradas, né? É lixo na rua, é gente pedindo esmola em tudo que é lugar. Às vezes você não pode entrar nem no restaurante, que você vai comer, você fica constrangido, né? Porque aparece mendigo de todo lado pedindo. Negócio sério isso aqui, né? Infelizmente a cultura aqui do nordestino é uma cultura muito precária, é uma cultura de abandono, de desleixo, de irresponsabilidade, né? A gente tem que aprender muito com esse pessoal do Sul aí, viu? Eles têm uma cultura mais evoluída, né? Que veio da Europa, principalmente dos alemães. Ali em Santa Catarina tem muito alemão, né? E essa cultura predominou por lá, eles gostam das coisas certinhas, organizadas, né? Por isso quando a gente chega numa cidade lá em Santa Catarina, seja Criciúma aí que a gente viu, Florianópolis, né? Tem Chapecó, tem outras cidades lá, né? Assim do porte de Itabuna, que são cidades mais evoluídas, né? Parece que você está numa capital, porque as coisas são bem mais evoluídas, são mais... As pessoas são mais educadas, né? Você não vê lixo na rua, você não vê mendigo na rua pedindo esmola. Então é isso, gente. Serve de exemplo aí para todos nós, hein? Olha, a gente vai ver agora uma matéria, né? Aqui do estado da Bahia, onde o governo do estado está investindo aí quase 2 milhões para triplicar o número de consultas e cirurgias aí oftalmológicas, né? Principalmente aquelas pessoas que têm a catarata e que precisam operar, ou então glaucoma, né? Vamos ver. Hoje é um dia de muita alegria, um dia que a gente celebra uma ação importante do governo do estado, com a presença da nossa secretária de saúde, Roberta Santana, de Maria Rita, que representa essa entidade tão importante, as obras sociais Irmã Dulce, que a gente traz a possibilidade de reforma e ampliação do Hospital de Olhos, que vai conseguir garantir o atendimento e ampliar a sua capacidade, e que a gente tem esse compromisso a partir também da presença da nossa deputada, a nossa líder da bancada, Lides da Mata, como também a nível estadual de Vitor, nosso deputado estadual, junto com a representação dos conselhos, mas também da Universidade Pública. Nós estamos aqui com a diretora Rosa, o vice-diretor Hermes, da representação não só da Universidade Federal do Recôncavo, com o Centro de Ciência da Saúde, mas também das universidades públicas, que a gente, junto com a sociedade, traz a possibilidade de garantia de saúde, de um serviço essencial para a nossa população, não só de Salvador, mas também do interior, da nossa população baiana, a qual a gente tem que celebrar um governo que tem a centralidade de cuidar de gente, preservar a vida, garantir a ciência e a tecnologia, a educação, mas principalmente trazendo uma possibilidade concreta a partir dessa entidade que tem uma trajetória não só em termos de cuidar fisicamente, mas trabalhar sempre na perspectiva de uma integralidade do ser humano. Então, dizer desse momento de emoção, de celebração, e que a gente tem nas políticas públicas, a partir desse compromisso do governo do estado, mas também na relação com o governo federal, com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nossa ministra Nízia, a qual a nossa secretária tem uma relação muito próxima, e da importância também dos municípios do Pacto Federativo com atenção básica. Então, manifestar aqui essa emoção e muita celebração pela existência dessa organização, mas principalmente desse governo, integrando aí junto com o governo estadual, o governo federal, e também a partir da relação com os consórcios, né, a partir principalmente da interiorização de estruturas como as policlínicas, dos hospitais regionais, de garantia para a nossa população baiana da saúde. Bom, é um convênio que está sendo autorizado hoje, um convênio de 1.900.000, para a gente fazer a ampliação e requalificação do Hospital dos Olhos, uma importante estratégia de ampliação da capacidade operacional. Hoje são realizadas em torno de 1.500 consultas ambulatoriais, vamos para 4.000 consultas mês, e a capacidade também de cirurgias oftalmológicas. A gente vai ter a capacidade de sair de 200 para 440 cirurgias. Então, essa é uma parceria estabelecida aqui junto com as obras sociais de Irmã Dulce,
Dulce, que muito nos orgulha, a forma humanizada e o cuidado com as pessoas, que é uma grande referência para o governo do estado. Então a gente fica feliz com essa nova entrega aqui, já tem obra para a gente inaugurar, agora está com a mão de nossa Maria Rita para poder fazer essa importante entrega. Então estamos aqui triplicando a capacidade operacional do Hospital dos Olhos aqui de Irmã Dulce. Um sonho, desde a canonização de Santa Dulce, que nós recebemos uma doação de equipamentos oftalmológicos e pensamos em ampliar a oferta do atendimento. Então, graças a essa parceria com o governo do estado, hoje é possível, eu espero que até o final do ano esse hospital esteja de portas abertas para poder atender o maior número de pessoas que precisam, as pessoas mais necessitadas. E eu tenho certeza que é um presente de Deus também, não é? Diante do caso do segundo milagre de Santa Dulce, que foi exatamente a cura de um problema na visão. Eu estou muito feliz, hoje é um dia muito especial. É a demanda oftalmológica muito grande aqui nas horas? Muito grande, não só da capital, mas de todo o interior do estado. Então, para nós é de suma importância e as lágrimas hoje são de alegria, substituem todas as palavras. Ok, tá aí, portanto, né, nós vimos aí a primeira-dama falando, né, a esposa do governador Jerônimo, e a secretária de saúde, né, do estado da Bahia, a Santana, aí também falando dessa ação importante, né. Quantas pessoas, né, às vezes perdem a visão por não ter condição de fazer um tratamento, né, um acompanhamento médico. E aí a gente vê com a ação das obras de caridade de Irmã Dulce, né, o Hospital de Irmã Dulce, o governo da Bahia fazendo essa ação. Recentemente teve até uma feira de saúde aqui também, né, tratando, né, sobre essa questão da saúde dos olhos, né. Isso é importante, viu? Muito importante, e o governo da Bahia nesse aspecto aí está de parabéns, né? Apesar das dificuldades que a gente está tendo ainda na saúde, mas o governo da Bahia, desde o governo Rui Costa, vem investindo muito na saúde dos baianos. Isso é importante, viu? Porque sem saúde não tem nada, né? Sem saúde fica difícil trabalhar, sem saúde fica difícil as pessoas crescerem na vida, né? Se realizarem profissionalmente e tudo mais. Então a saúde é um fator muito importante e a saúde hoje é muito cara. Se você sai do SUS aí para cuidar da saúde particularmente, né, falando com plano de saúde ou em dinheiro, é impossível para uma família de classe média hoje cuidar da saúde particular, né? Aí apela ou para as clínicas populares, que é um pouco mais em conta, né, financeiramente falando, ou então esperar essas ações aí do governo do estado. Então a gente, né, tem que realmente ser justo. O governo do estado, desde a época do governador Rui Costa, tem trabalhado muito para melhorar a saúde. Aqui na região, por exemplo, nós já temos 2 policlínicas, né? Uma em Itabuna para atender alguns municípios aqui ao redor e um agora em Ilhéus, né, também para atender os municípios ali próximo a Ilhéus, no litoral sul da Bahia ali, né, na chamada Costa do Cacau. Então a gente tem aí bons hospitais. Ilhéus, por exemplo, tem o Costa do Cacau, que é um excelente hospital. Tem também a maternidade, né, lá de Ilhéus, o Hospital da Mulher, né, e da Criança, uma maternidade de primeiro mundo. Então realmente a saúde tem melhorado bastante, né? Aqui em Itabuna é que tem ainda uma pendenga, mas está se reformando aí o hospital de base. Eu acredito que depois dessa reforma e ampliação do hospital de base, a nossa saúde aqui também volte a melhorar. Bom, gente, vamos aos destaques do Jornal à Tarde de hoje. Nosso parceiro Jornal à Tarde está gratuito para você, aí através do nosso portal tviplay.com.br, gratuito, viu? Você entra no tviplay.com.br e acessa o Jornal à Tarde, maior portal de notícia do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 70 anos na Bahia, informando a população baiana e brasileira, né? Hoje o Jornal à Tarde traz aqui, ó, o atacante que foi do Bahia, depois foi para o Santos, hoje está no futebol turco. Ele, Mendonça passou por aqui, né? Não foi muito bem no Bahia, diga-se de passagem. No Santos ele até jogou melhor. Vai para o futebol turco.
Roma, ele que foi ministro das cidades, espera fortalecer o PL aqui na Bahia e fala em aliança com Bruno. O Roma deu até entrevista aqui, né, ano passado não, nas últimas eleições ele esteve aqui, mas eu acho o Roma politicamente muito travado. Quem botou o Roma na política, né, aqui na Bahia foi a ACM Neto. Depois eles brigaram, a Roma saiu candidata a governador, a ACM também, enfim. E aí eles não se entenderam. Agora ele já está se aliando ao Bruno Reis e diz que vai fortalecer o PL aqui na Bahia. Mas o Bruno ainda é um pouco travado na política, né? Não consegue fazer grandes alianças, se soltar. Eu acho que ele precisa ainda muita experiência aqui, principalmente aqui na Bahia. Ele que é pernambucano, né? E lá ele já tinha também, segundo ele falou aqui, já tinha uma atuação na política. Palestinos de Gaza não receberão residência humanitária no Brasil. Essa notícia está no Jornal à Tarde. É crise na região, né? Pelas regras atuais, apenas palestinos de origem brasileira podem entrar no Brasil. Xande entrega a gravidez de companheira da cantora Adama. Ana Carla vai comandar o reality show da Globo. Quem é a Ana Carla, né? Estrela aqui da Bahia, segundo estamos falando aqui. Morre o cantor Toby Keith, astro da música country nos Estados Unidos. Também está aqui no Jornal à Tarde de hoje. Dupla de sucesso, diz Padilha sobre governo e Congresso. A gente vai até falar do Congresso daqui a pouquinho, porque o Congresso reabriu os trabalhos para esse ano, né? Eu já vou até adiantar aqui. O Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, né? Ele falou ontem e foi duro, viu? Ele mandou um recado direto para o Supremo Tribunal Federal. Ele não vai aceitar que o Supremo legisle, que o Supremo fique criando leis, né, alterando a Constituição sem o devido processo legal da Câmara dos Deputados. E ele foi muito incisivo sobre isso e disse que vai trabalhar junto com o Senado para regulamentar essa situação do Supremo Tribunal Federal. E falou também ontem sobre a regulamentação das redes sociais, que o Congresso vai abraçar firme esse ano, inclusive sobre a inteligência artificial, que está incomodando muito, né? E está preocupando muito, principalmente os políticos em ano de eleição, porque muita gente vai, com certeza, fazer uso da inteligência artificial para essas montagens que já estão circulando aí na internet. Hoje, para você ter uma ideia, tem gente que está botando aí o presidente da República falando em inglês, ele cantando música, ele falando coisas que nunca disse, então isso é muito perigoso, não só para a política, né, mas também perigoso para a nossa democracia e para a nossa liberdade de expressão. A gente não pode confundir liberdade de expressão com montagem, né, e com esse tipo de coisa. Já tivemos aí recentemente garotos de uma universidade que colocaram as meninas peladas na internet. Ela nunca tiraram a roupa na frente desses garotos e eles fizeram uma montagem na inteligência artificial. Aliás, não precisa nem fazer montagem, né? Você pede a inteligência artificial. Você basta mostrar o rosto da pessoa, a inteligência, e falar assim: eu quero que você reconstrua o corpo dessa garota pelada. E aí a inteligência artificial vai lá e faz. Então isso realmente precisa ser regulamentado, porque senão vai virar uma baderna. Em outros programas aqui a gente vai ter a oportunidade de debater mais sobre esse assunto, né? E sobre essa nossa liberdade, né? Ou expressão de liberdade, ou liberdade de expressão. A coisa está muito confusa e com o advento das redes sociais e da inteligência artificial, isso está ficando cada vez mais difícil. Segundo alguns deputados que procuraram saber, na Alemanha existe uma regulamentação que deu certo. Lá eles exigiram das redes sociais que censurasse, né, de alguma forma esse tipo de publicação. Mas aqui no Brasil a coisa ainda está à la vente, como diz na França, né? Está bem à vontade e até agora nenhuma providência foi tomada. Nos Estados Unidos, né, os donos das grandes redes sociais estão sendo interpelados aí o tempo todo, principalmente com relação ao abuso da sexualidade infantil nas redes sociais e na rede mundial de computadores como um todo, né? Então realmente isso precisa ser visto, precisa ser tratado e bem discutido para que a gente não tenha problemas mais sérios lá adiante. Então essa vai ser uma das principais metas do Congresso Nacional até as próximas eleições, né? Porque como a gente sabe, no ano de eleição o Congresso
Congresso Nacional trabalha menos. Outra coisa também que o Lira deixou claro ontem é a briga direta do Congresso com o governo federal. Ele foi muito direto, viu? Mandou um recado para o Lula. Ele disse que o Congresso não é um mero carimbador lá do que vem do Palácio ou que vem do Senado. Não, eles vão discutir, rediscutir, vão aprovar e, se for o caso, né, anular aí os vetos do presidente. Então, o Lira mandou um recado aí, né, direto ao presidente Lula. Não é fácil. O governo de coalizão, gente, é assim, é um governo parlamentarista disfarçado. Nós não temos regime aqui presidencialista, né? A gente tem um presidente, mas na verdade quem dá as cartas do jogo é o Congresso Nacional. E aqui no Brasil ainda tem um agravante, né? Ainda tem o ministro do Supremo que se sente no direito de legislar de forma monocrática, né? E até criar problemas para o Brasil, como teve agora recentemente o Toffoli, que anistiou todas as multas da Odebrecht e ainda envolveu uma ONG, né, que cuida aí da questão da transparência internacional contra a corrupção, alegando ele e alguns promotores que essa ONG recebeu dinheiro público, e a ONG está dizendo que não. Tudo isso porque a ONG está contra a decisão monocrática aí do Toffoli, né, de anistiar a Odebrecht de todas as multas de leniência, eles que foram réu confesso, né? Eles não foram interrogados, não, eles confessaram, né? Contou toda a história da corrupção como foi, tinha que devolver o dinheiro e agora o Toffoli está ali abrindo mão de tudo isso e isso está incomodando a transparência internacional e está sendo alvo de críticas nos Estados Unidos e em outros países da Europa. Então, realmente o Congresso Nacional quer acabar com essa facilidade, né, do Supremo Tribunal Federal de ditar regras e desfazer leis e até passar por cima da Constituição Federal em decisões únicas de apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então tá aí, a gente fica no aguardo, né, para ver como vai se desenrolar essa questão este ano ainda, que é aí a pretensão, né, do Congresso Nacional de regulamentar essa questão aí do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Bom, gente, já estamos chegando aí às 11 horas, daqui a pouquinho tem um quadro Gente de Vitória. Vitória Santana já está aqui, a nossa jornalista, né? Hoje com a convidada aqui no programa. Terapia hoje o assunto, falar de terapia, né? Uma terapeuta vai dar entrevista hoje aqui no quadro Gente de Vitória. Agora vamos com a nossa querida Raquel Rocha. Tem um recadinho pra gente aí, hoje ela vem como psicóloga, né? E aí logo depois tem um quadro Gente de Vitória, tá bom? Olá, telespectadores do TV News. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, que é a dependência química. O que é a dependência química? De maneira geral, ela é caracterizada pela necessidade incontrolável de consumir compulsivamente uma determinada substância. Nem sempre são drogas ilegais. Pode ser medicamentos analgésicos, medicamentos para dor, medicamentos para reduzir a ansiedade, para induzir o sono, para inibir o apetite. Mas também essa dependência pode ser em relação às drogas ilegais. O que caracteriza o uso abusivo, a condição de dependência, é a necessidade de utilizar doses cada vez maiores dessas substâncias que trazem riscos à saúde. E quais são as causas? As causas de uma dependência química. Nós temos fatores biológicos ou genéticos. Temos pesquisas na área que concluíram, por exemplo, que filhos de pais alcoólatras possuem 4 vezes mais chances de desenvolverem o alcoolismo. A genética, ela diz respeito sobre como o organismo metaboliza o uso de uma determinada substância e também o potencial dessa substância de causar uma dependência no futuro. Por isso, os fatores genéticos, eles são muito importantes. Temos também as causas ambientais. Incidência de pontos de tráfico de droga perto do local onde a pessoa vive, por exemplo. Temos causas sociais, os amigos que usam droga, como a mídia, como a televisão, como o rádio, como a internet pode influenciar, pode favorecer o uso de substâncias. E temos aqueles fatores psicológicos, personalidades impulsivas, pessoas que têm uma dificuldade no autocontrole, pessoas que não conseguem controlar a agressividade, elas também predispõem uma maior probabilidade a o sujeito se tornar um dependente químico. Transtornos psiquiátricos também, não há exatamente assim uma causa que leve o indivíduo
a desenvolver a dependência química, mas muitos estudiosos, eles vêm falar dessa relação entre alguns transtornos e a dependência química. Então a gente pode pensar na fácil disponibilidade dessas substâncias psicoativas que podem levar ao uso, a falta de atenção dos pais, atenção da família em relação ao jovem e também os fatores genéticos, como nós dissemos. A abstinência, o que é a abstinência? É aquele estado que ocorre quando não há o consumo da substância. Quais são os sintomas da abstinência? Quem já conviveu com alguém que está em abstinência conhece bem esses sintomas. Nós temos tremores, ansiedade, sudorese, insônia, irritabilidade. Então, são sintomas da pessoa que está em abstinência, são sintomas difíceis para quem convive com a pessoa e também para a própria pessoa. E a baixa tolerância a esse estado, que é um estado incômodo, ela pode também funcionar como um gatilho, né, para que a pessoa tenha ali uma recaída. O que eu posso falar sobre o uso de substâncias é que ela traz muitos prejuízos à saúde, prejuízos sociais, às relações familiares. Não é só o sujeito que sofre. A família sofre muito. Somente pessoas que já lidaram com um dependente químico na família têm noção do sofrimento que é essa pessoa, que às vezes chega num estágio de fissura tão grande pela droga que chega a vender bens da família, vender televisão, vender as coisas de dentro de casa ou roubar a própria família. Não quer dizer que essas pessoas são desonestas, que essas pessoas não têm caráter. Quer dizer que o desejo delas é tão grande que esse desejo as levam a fazer coisas até que são contra a sua índole. O melhor caminho realmente é a prevenção, você conversar bastante com os jovens sobre o risco do uso de substâncias, álcool, até essas legalizadas, né? O risco do álcool, o risco do tabaco, mas também o risco das drogas ilegais, né? A maconha, a cocaína, o crack, os prejuízos que isso pode trazer para a vida do sujeito. Eu diria que o mais grave é quando a pessoa não reconhece que ela é um dependente. Na minha experiência clínica, é quando traz um prognóstico realmente desfavorável, é quando aquela pessoa chega porque um familiar insistiu que ela fosse para a terapia, mas ela não reconhece o seu grau de... Ela não se reconhece como um dependente químico. Então isso é bem complicado, mas uma vez que você percebe que você tem problemas, que você está numa situação de dependência, eu diria que não importa quanto tempo você está dependente daquela substância, esses 5 anos, 10 anos, 15 anos, há sempre chance de você sair, você recomeçar a sua vida do zero, caminhar cada passo do seu caminho sem precisar de nenhuma substância para seguir adiante, até porque o que essas substâncias fazem é te tirar do teu caminho, é te atrapalhar e te trazer sofrimento e aos seus familiares. Bom, fica o alerta sobre os riscos, sobre as causas, o esclarecimento, e o melhor caminho realmente é o diálogo, é a informação e a conscientização, e é isso que a gente faz aqui no TVI News. Beijos e até a próxima. Olá, um abraço. Você que está ligado aí na TVI News, no quadro Gente de Vitória. E nós temos sempre um momento aqui de reflexão também, contando histórias e também falando de alguns assuntos que possam, né, mudar algo dentro de nós. E é muito bom nós estarmos com as emoções equilibradas para vencer, né? Para vencer as dificuldades, para chegarmos à vitória. Todos aqueles que buscam um sonho, geralmente passa por algum momento de estar cansado, né? De estar achando que não vai chegar. Mas quando nós olhamos para trás e vê que chegamos até aqui, é porque nós acreditamos no sonho, né? Nós acreditamos que podemos chegar mais um pouco. E muitas vezes as emoções ficam abaladas. Vem a frustração, porque não chegamos aonde queríamos estar. Mas o melhor é prosseguir e se conhecer. E quem vai falar sobre isso aqui não vai ser eu, né?
Nós estamos aqui hoje com a terapeuta, né? Ela é terapeuta sistêmica. É professora Márcia Maristela. Ela é professora há 22 anos, graduada em letras e se descobriu, né, que tinha algo mais na caminhada dela que pudesse ajudar as pessoas. Isso é muito bom. Quando a gente sabe, né, do nosso propósito aqui. Que o nosso propósito é também estar bem, trabalhar, ganhar dinheiro, ter prosperidade, realizar nossos sonhos, mas o melhor também é poder fazer algo pelas pessoas. Então, vamos conversar com ela e saber mais um pouco sobre, né, essa profissão, né, de terapeuta. Então, seja bem-vinda, Márcia. É um prazer você estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade, né, por essa conexão, que eu acho que é uma conexão divina, né, porque eu acredito muito que o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E eu sei do seu amor por mulheres, e eu também tenho, assim, paixão por ver mulheres curadas, né? Cada vez mais mulheres curadas. E hoje eu faço isso por meio da terapia sistêmica, né? Por essa terapia que é um chamado para a reconciliação. A gente está aqui para trazer esse entendimento, né, do que que nós somos um. Primeiro é essa ideia. Todos nós pertencemos, todos nós temos o direito de pertencer e nós precisamos respeitar, né, o outro na sua dignidade, no seu lugar. E desde a pandemia a gente tem visto como as pessoas têm sofrido emocionalmente, mentalmente, né? Assim como a última vez que a gente se encontrou ali na roda de conversa, né? A gente participei de uma roda de conversa que Vitória ela promoveu, e ali na roda a gente viu a necessidade cada vez mais urgente da gente pensar sobre saúde mental, né? Da gente promover realmente espaços que essa mulher, sobretudo as mulheres, né? Porque nós sabemos que nós estamos sobrecarregadas. Quantas de nós não podemos dizer assim que hoje nós acumulamos funções, não é verdade, Vitória? Somos mães, somos profissionais do lado de fora de casa, somos empreendedoras, mas também somos esposas, somos filhas, e são tantos papéis, e quando a gente não sabe o nosso lugar em cada uma dessas instâncias, isso acaba desorganizando o que a gente chama de sistema familiar. Então, a terapia sistêmica, ela olha muito para isso, para esse sistema familiar, sobretudo. Ou o sistema institucional, porque a gente também observa na empresa. A gente pode também olhar para como é que estão as relações empresariais. E quando a gente entende que nós fazemos parte de um sistema e que nós temos um lugar, em cada um tem o seu devido lugar, isso vai tornando leve, isso vai ajudando uma a outra. E é esse o meu chamado, sabe? Elevar esse pensamento, essa consciência de que nós somos um. Nós temos um papel dentro de um grande sistema e cada um ali exercendo e empoderando a outra, como a gente estava conversando há pouco, né? Uma empoderando a outra, uma trazendo para a outra, ativando na outra aquilo que ela tem. Isso pode ser realmente muito curativo, né? Pode ser muito empoderador. É muito interessante essa reflexão. Agradecer a Deus, né, por este momento tão bom de falarmos sobre isso, né? Uhum. Um mundo da competitividade, né? Onde as pessoas não estão nem aí quando elas querem realmente puxar o tapete de outra pessoa. Elas não sabem que quem planta colhe, vai ter a colheita. Verdade. E quando a gente entende, primeiro a nossa identidade, né? Porque eu acho que saúde mental, ela passa muito por isso, você saber quem você é. E quem você é em quem, né? Pro outro ou para Deus, né? Para aquele que você entende que você foi gerada por Ele e é para Ele também que você vai voltar. Então, quando a gente entende o nosso lugar em Deus, a identidade que nós temos nele e o lugar que nós temos aqui, né?
Porque Deus me chamou para um propósito, te chamou para um propósito, chamou a cada mulher que está assistindo a gente agora para um propósito. Então, quando a gente entende que somos amadas, muito amadas, e temos um chamado individual, a gente não vai entrar nessa competitividade. Porque o que eu faço, você não vai fazer. E vice-versa, né? Porque você tem habilidades, você tem competências, você tem acessos que eu não tenho. E quando a gente começa a entender isso, a gente está aqui não é para poder competir, mas a gente está aqui para cooperar. E quando a gente começa a entender isso, vai se formando ali dá a mão. Uma vai acendendo a luzinha da outra, uma vai entendendo que a outra é importante, faz parte de tudo isso, né? E eu acredito que quando a mulher ela é curada, ela cura toda a sua família. Não é assim? Você percebe isso, né? Quando a mulher é curada, porque eu sempre comento isso, quando a mulher está desestabilizada dentro da sua casa, toda a casa fica desestabilizada. Mas quando uma mulher está no seu centro, está bem, toda a casa também se aquieta. Então, o meu trabalho mesmo é voltado para isso, para levar para essa mulher essa consciência de que ela precisa ser curada. E para ser curada, você precisa ver. Lembra daquela história da mulher que quando ela perdeu a dracma, ela perdeu a dracma dentro de casa? Qual foi a primeira coisa que aquela mulher fez? Ela acendeu a luz. Mas fale aí, porque tem muita gente que não sabe, né, onde está, qual o livro, né, da dracma perdida, é bíblico, né? É uma história de uma mulher na Bíblia. Isso, é um texto bíblico, né, que conta a história. Na verdade, é um texto em Lucas que fala das coisas perdidas, né? Fala da ovelha perdida, do filho pródigo, né, daquele filho que se perdeu, e da dracma perdida. E nesse texto da dracma, essa mulher é uma dona de casa, é uma mulher como eu, como você, e que ela perdeu aquele valor. Ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. E aí você pode pensar assim, mas foi só uma, né? Aí você pode pensar assim, que besteira, pra que ficar pensando em saúde mental? Que besteira, mas é um valor. E quando você perde um valor, às vezes até dentro da sua casa, quantos de nós têm perdido a nossa paciência, a nossa estabilidade dentro da nossa casa? Não temos tido paciência com os nossos, não temos tido perseverança, né? Ou temperança para lidar com os nossos. A gente está perdendo valores dentro de casa. E no texto bíblico diz que ela buscou aquela dracma. Primeiro ela fez o quê? Acendeu a luz. Depois ela varreu a casa. E aí quando ela encontrou a dracma, ela foi lá e chamou outras mulheres para participarem, porque ela estava muito feliz. Então quando a gente encontra esse valor, eu mesmo encontrei esse valor, né, de uma saúde mental, de buscar essa saúde mental, de entender que eu precisava cuidar de mim, do meu emocional. Eu comentei com Vitória há pouco mesmo. Eu tive síndrome do pânico, né? Tive uma paralisia facial. E tudo isso foi somatizando por conta da sobrecarga como mulher. E quando eu entendi que eu precisava também cuidar de mim, isso foi aplanando, isso foi aquietando, como fala, né? Decantando. Aquela águazinha que bonga foi decantando. Então a gente precisa buscar esse valor especial, né, essa dracma perdida que é o nosso cuidado emocional, nosso cuidado com a nossa saúde mental, olhar para isso, olhar para dentro de nós, entende, meninas? É isso. É muito importante, você é mãe, tem 4 filhos, e na pandemia, como é que foi essa história aí? Você disse que teve, né, se descobriu, né, que você precisava cuidar de você. Então, eu acho que na pandemia, muitas mulheres, mães, esposas, parece que ela descobriu a família, parece que ela descobriu quem ela era também, porque aquela correria do dia a dia, parece que ninguém ficava junto, né? Isso aconteceu realmente, né? Das pessoas se conhecerem mais na pandemia, quando estava todo mundo juntos. Verdade, né? Interessante que mulheres, essa coisa de nós sairmos de casa para trabalhar, né? Então, quantas de nós saíamos, voltávamos à noite e pouco tinha contato com o esposo ou com os filhos, né? Ou com os pais, que moravam com seus pais. E na pandemia que todo mundo ficou parado em casa, eu até ouvi uma história, né? Que teve pais que encontraram pela primeira vez com seu filho, porque chegava depois que o filho estava dormindo e saía quando o filho ainda estava dormindo também.
E na pandemia a gente teve essa oportunidade de voltar para dentro de casa. E aí eu retomo de novo essa parábola da dracma, né? Foi necessário voltar para casa. Aquela mulher, ela voltou para casa dela, ela procurou o que estava perdido dentro de casa. E as nossas relações familiares, principalmente, é um valor também muito precioso, é uma dracma preciosa, que a gente tem que cuidar. A gente tem que olhar para as nossas relações familiares, né? Como é que está a sua relação com seu filho? Como é que está a sua relação com seus pais, com seus irmãos, né? Com aquelas pessoas mais próximas ali, que são consanguíneas, como é que está? E na pandemia a gente teve que fazer essa reflexão. Isso ficou na cara, tanto que muitas pessoas se separaram, muitos casamentos acabaram durante a pandemia porque se descobriram que eles não estavam mais juntos há muito tempo. E a pandemia só veio revelar. Então, quantas vezes a gente esquece, né, de olhar para nós, olhar para nossas relações, olhar para dentro de casa, né? E eu me lembro que quando eu estava na pandemia, eu comecei a fazer esse movimento, né, de olhar para dentro. E aí, a possibilidade também da internet, comecei a fazer cursos. E um dos cursos que eu fiz foi justamente de constelações familiares, né? Eu fui buscando o quê? Buscando autoconhecimento. Só que acabei encontrando uma forma de ajudar as pessoas, uma forma também de ajudar mulheres, né? Assim como eu fui ajudada, assim como eu fui socorrida. Só por meio de entender, ter uma consciência de quem eu era dentro da minha família, né? De ressignificar minhas relações, de olhar para minha mãe, olhar para o meu pai, ainda que falecidos, né? Mas olhar para essas relações, como é que elas foram, e passar a valorizar essas relações, honrá-los no coração. Porque assim, não tem nada de místico nisso, né? Mas olhar para isso com muita honra, olhar para a nossa história com muita honra. E foi isso que eu comecei a fazer por meio dessa terapia, sabe, Vitória? E foi libertador e tem sido. Porque a gente nunca fica curada plenamente, né? A cura, ela vai acontecendo no caminhar. E a gente não pode desistir de estar todo dia melhorando, aperfeiçoando, né, quem nós somos. Está sempre, como diz a palavra também, né? A gente vai sendo formado de glória em glória, a semelhança do Filho. É um caminhar, não é uma coisa do dia para a noite, né? E a gente tem as nossas vulnerabilidades até hoje, mas aprender a lidar com essas vulnerabilidades também é sinal de saúde mental. Admitir que é frágil também é sinal de ter uma boa saúde mental, entende? Então é importante que a gente olhe para isso, que a gente considere as nossas fraquezas. Onde é que estão os nossos pontos fracos? Não ter medo de mostrar isso, não ter medo de pedir ajuda, não ter medo de se expor muitas vezes, de falar, porque é terapêutico você falar, aí você colocar para fora. E aí esse trabalhar, né, dentro na época da pandemia, isso foi ativando esse meu desejo de cuidar de pessoas ainda mais, né? Que eu sempre tive muito amor por cuidar de pessoas, mas hoje isso está mais aflorado, né? Mais do que nunca foi, até. É muito importante, quando você gosta de gente, fica mais fácil você cuidar dos filhos, né? Porque você sabe, às vezes eu fico imaginando que você cuidar de filhos é você formar um ser humano para o mundo. Verdade. Não é isso? Uhum. É você trazer para aquele ser humano uma consciência, né, de valores. Uhum. De valores. Então, quando a gente vê alguém que tem valores, a gente vê que foram os pais, foi a criação. Porque nós somos o meio, né? Nós somos o homem é o meio, né? Nós somos daquilo que nós aprendemos, nós convivemos. Nós somos aquilo, né? Um fruto do meio, né? Verdade. Da criação. Então, quando a gente teve uma mãe bondosa, quando a gente teve um pai, né, bom, um pai atencioso, então, com certeza, nós vamos gostar de gente, das pessoas. Acho que isso influencia na nossa vida, não é? Influencia, muito. Mas eu achei interessante esse gancho que você me deu de filhos. Como é importante a gente entender isso, a nossa relação com os nossos filhos, né? Que nós também estamos criando os nossos filhos para que eles continuem a vida deles. E dentro da terapia sistêmica, isso é muito sério. Que os nossos filhos, eles não pertencem a nós.
Para a vida continuar fluindo, é interessante que a gente capacite os nossos filhos com autonomia. E quando a gente fala de pais também, às vezes a gente não teve um bom pai. Você falou, quando o nosso pai é bom, né, a nossa mãe é boa, mas e quando nossos pais não são tão bons? Né? E quando a gente não teve boas relações familiares, como é que a gente vai tratar isso? É aí que entra a terapia sistêmica também. Porque a gente começa a olhar para esses pais não apenas pelo que eles fizeram, independente se foram atos de bondade ou não, mas pelo que eles são. E quem eles são? Eles são canais de vida para nós. Através dos nossos pais, nós estamos aqui. E quando a gente tem essa consciência, né, de quem são os nossos pais, a gente se converte a eles. Como é se converter? O nosso coração se converte aos nossos pais, como diz lá em Malaquias, né, que nos últimos dias o Senhor iria enviar o espírito de Elias e iria converter o coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Então, esses últimos dias, né, agora, esse tempo que a gente está vivendo hoje, é um tempo da gente converter os nossos corações aos nossos pais. Olhar para os nossos pais, saber que tudo que eles fizeram foi tudo que eles puderam fazer. E continuar caminhando nessa vida que a gente tem. Entendeu, Vitória? Eles tinham, né? E tudo que eles tinham. Às vezes o pai, não foi um pai tão amoroso. Mas ele também não recebeu o amor do seu pai. Então ele deu aquilo que ele tinha recebido. Se ele não recebeu, como é que ele ia dar? A gente dá aquilo que a gente recebe. E quando a gente começa a entender também que a gente pode ressignificar essas relações e fazer dar aos nossos filhos algo diferente. A gente pode dizer, mas eu não recebi isso de meu pai nem de minha mãe, mas eu decido dar algo melhor para os meus filhos, né? Quero dar outro tipo de amor. Mas isso não é com desonra ao que os nossos pais fizeram, entende? Não é olhando para o pai e dizer, pois agora eu vou ser um bom pai. Pois agora eu vou ser uma boa mãe. Não, eu entendo, eu recebo o que os meus pais me deram, mas agora eu decido fazer diferente, com honra ao que eu recebi. E isso converte corações. Os filhos vão entendendo o seu lugar, né, de filho, os pais vão entendendo o seu lugar de pais. E quando está todo mundo no seu lugar, Vitória, é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Que vai sendo formado. E aquela imagem daquela família, ela vai sendo revelada. Não a que ela queria, mas aquilo que Deus queria para ela. Entendeu? Aquilo que foi criado desde a fundação do mundo. Começa a ser revelado ali. Porque cada um está no seu devido lugar. Você já tentou colocar uma pecinha de quebra-cabeça no lugar errado? O que acontece? Não encaixa. Não é? O desenho não se revela. Então, quando cada um está no seu lugar, dando e recebendo também aquilo que é o ideal, né? Tendo equilíbrio nas relações, as coisas vão caminhando de uma forma saudável, em paz. E é isso que a gente precisa promover nesses dias. Paz dentro dos lares, tranquilidade, que as pessoas tenham um ambiente saudável para crescerem e para conseguirem ir para a vida e cumprir aquilo que elas foram chamadas para fazer. Que maravilha! Mesmo quando muitas vezes teve um pai que foi grosseiro, que botou para trabalhar cedo, mas ele estava dando ali o que ele tinha, né? Porque mesmo ele fazendo isso, ele estava querendo preparar o filho, a filha, para o mundo, para a vida. Quando ele não estiver mais aqui, tem os pais que têm essa visão, né? Quando não estiver mais aqui, você vai ter que aprender, não vou estar muito tempo perto de você. Então, muitas vezes, foi para ensinar, né? A vida foi durão. O amor mostrando com a dureza, né? E no pensamento sistêmico, na filosofia sistêmica, é exatamente isso. Tudo é amor. Tem momentos que a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que é um ato tão vil como esse, né, de colocar um filho para trabalhar cedo, pode ser chamado de amor, não é? Mas é justamente isso que você falou. Esse pai, ele por amor, ele está preservando aquele filho. E aí você que talvez tenha vivido uma situação como essa, está olhando para o seu pai culpando o pai, dizendo, meu pai foi horrível e tal. Mas já pensou se você olhar por esse lado? Não, meu pai quis me proteger. Né? Meu pai, na verdade, ele quis me ensinar do jeito dele. Ele talvez não tivesse uma boa pedagogia, mas ele
tinha uma intenção de socorrer aquele filho. E quando a gente também tira também os nossos olhos do pai, da mãe, e a gente coloca os nossos olhos na vida, sabe? Quando a gente entende assim, a vida, ela tem muita força, Vitória. A vida, essa vida que a gente recebeu lá quando houve esse encontro do pai e da mãe, né? Porque às vezes também esse encontro também não foi algo bom. Não tem também? Acontece também de não ter sido uma situação confortável, né? Pode ter sido, não sei. Então são tantas, né, situações difíceis, relacionamentos difíceis, mas aí dali nasceu uma criança. A vida teve muita força para vir aquela criança. E aí aquela criança está aqui, chegou. Então quando a gente tira os olhos do pai e olha para a vida e fala, poxa, a vida chegou até mim com tanta força que apesar de tanta debilidade do meu pai e da minha mãe, eu tô aqui, tô de pé. Né? Eu cheguei até aqui, eu consegui. Porque a vida chegou até você. E chegou através desses pais. Então é muito importante a gente desenvolver uma atitude de gratidão e de honra diante da nossa história. Independente de como ela foi. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente está fazendo um movimento não mais para o pai e a mãe apenas, mas para a vida. E nós conhecemos quem é o autor da vida, não é? Quem é o autor da vida? Existe alguém, né? Alguns vão chamar de arquiteto do mundo, outros vão chamar de universo, né? Mas nós sabemos que existe uma inteligência superior. Tantas pessoas, são tantos nomes, né, que tentam dar a Deus, mas existe um autor da vida. E a vida chegou até você. Então, olhe para essa vida. Essa vida tem muito valor. Então, se você entender isso, com um olhar sistêmico, de que a vida chegou até você e ela pode ir além. Pode ir além através de seus filhos, pode ir além através dos seus projetos, né? Através daquilo que você vai, o seu legado, que você falou comigo há pouco, aquilo que a sua marca que você vai deixar no mundo, a vida vai continuar por meio de você. Então a gente precisa olhar para isso. Porque aí as dores, os traumas, eles começam a ter aquele olhar também que as Escrituras dizem, né? Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Você entende como esse olhar fica cada vez mais amplo? É por isso que a gente chama de sistêmico, né? Porque sai do eu que está pensando só na minha dor e abre para o mais, né? Para a família, depois para a sociedade, né? Que eu estou inserida, o país que eu estou inserida, o mundo, e aí para o universo e para esse autor do universo. Essa é a ideia. Aí tudo vai se organizando. Tudo vai entrando nisso, no seu devido lugar. Dizem, né? Dizem não, acho certo, né? Que uma pessoa curada, ela cura outros, né? Mas uma pessoa amarga, ela acaba com o ambiente onde ela está, né? Contamina. Contamina, né? Contamina. E a gente tem visto isso hoje muito, né? Basta a gente, até no trânsito, né? Quantos de nós, às vezes você está ali de uma forma tão despretensiosa, ali dirigindo ou dentro de um Uber e você vê ali reações tão terríveis. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, muitas estão cheias de amargura. Estão cheias porque na verdade é dor. Essas reações são dor. É só um grito da alma dizendo assim, olha, eu tô muito, tá doendo muito. E eu não tô dando conta dessa dor. Então eu preciso ou gritar, ou preciso ou ser grosseiro, ou preciso ser violento, para tentar me esconder atrás dessa capa, né, de fortão, de durão. E é a amargura. A gente não pode permitir que nenhuma raiz de amargura tome nosso coração, porque ela contamina tudo ao redor. Contamina a nós primeiro, né, até a nossa saúde física, e depois aqueles que estão ao nosso redor também. É muito urgente mesmo que a gente olhe para isso, sabe? Muito urgente. Para que a gente tenha um mundo mais palatável, que a gente consiga viver com o outro. Nos ambientes familiares, nos ambientes dentro da escola, dentro da empresa, né? No comércio, você está ali, você vai ser atendido. Imagina um vendedor, quando ele não tá bem. Não é? Alguém, quem está atendendo ali, quando ele não está bem. Quantas coisas a gente pode evitar, só se a pessoa parar um pouquinho e olhar para dentro. Perguntar as suas emoções, por que eu estou me sentindo assim? Você já perguntou? Quando você se sente mal,
né? Você trata diante de alguma situação, você tem uma má reação, como você comentou comigo há pouco. É tão interessante que a gente faça essa reflexão, que a gente por que eu reagi assim? Onde é que está a raiz disso? Onde é que começa isso? Não é, Vitória? Você concorda, entende? Verdade. Esse assunto ele é muito interessante, porque eu tenho sempre um olhar, uma observação para as reações, para os comportamentos. Se o ser humano ele pudesse se olhar e dizer assim, eu estou aqui, né, a vida, eu estou aqui para fazer o bem, eu estou aqui para viver bem, eu estou aqui para mostrar que vale a pena a gente valorizar as pequenas coisas e também ter um olhar diferenciado para cada ser humano. Não é? Porque cada ser humano ele tem uma importância. Como nós estávamos falando de ser luz. Nós queremos hoje conquistar algo. Mas para conquistar algo, a gente vai depender do outro. Eu digo assim, depender, porque a gente vai se envolver com outras pessoas. Porque nós não vamos resolver ter um projeto, ter um propósito, a gente não vai ser sozinho. Não tem como. Todo mundo depende desse outro. Então, se a gente começar a observar, né, que se a gente está numa empresa, aquela moça da faxina, que faz o cafezinho, ela é importante. Porque você está ali numa reunião e você recebe uma água, um copo para você beber. Alguém te oferece um copo de água. Minha mãe dizia assim, ó, um copo de água que lhe derem, agradeça. Minha mãe era muito sábia nas coisas. E quando eu estou num lugar que alguém quer água, eu digo, quero, que me dá um copo de água. Você lembra? Eu lembro do que ela disse. Ai, muito obrigado, meu Deus, porque me serviram um copo com água. Quando eu vou na manicure, eu vejo ali que tem alguém que sabe fazer uma unha bem e está cuidando de mim naquela hora. Eu olho assim, vejo a perfeição, porque a gente não sabe fazer uma unha. É verdade, Vitória. Não é? E quando tem uma manicure boa... Oh, meu Deus, a minha tira então. tudo ali. É uma coisa tão gostosa, não é? Verdade. Que você fala como ela é importante para você naquele momento. Porque ela está cuidando de seu pé. Você está com o pé no colo de alguém. E aquela pessoa está cuidando de seu pé ali, com todo carinho. Eu olho aquilo ali de como ela é importante. Que importância tem essa pessoa neste momento agora? Porque ela é uma pessoa, um ser humano, que ela aprendeu a fazer aquilo ali que eu não sei fazer. Não é? Como é bonito a gente poder dizer isso, né? Eu não sei fazer. E eu dependo de você. Eu acho isso incrível. Porque se Deus quisesse que a gente vivesse sozinhos, Ele dava todas as capacidades só para você. Cada um teria todas as capacidades. Mas eu não tenho todas, eu preciso de Vitória, né? Eu preciso de Dalila, que é minha manicure. Você falou dela, né, das unhas, aí Dalila mesmo é minha manicure. Eu falo sempre para ela fala assim, hoje eu vou fazer com amor. Não se preocupe não, que vai ser com amor. E eu vejo exatamente assim, como ela é importante na minha vida. Né? Como é importante também o juiz, né, o médico, mas também o faxineiro, né, o professor. Como é importante aquele vizinho que às vezes a gente despreza. Mas aquele vizinho ali, em um momento de apuro, quem sabe não vai ser aquele mesmo vizinho que vai te acudir. Então, assim, a gente olhar para o outro com esse olhar que todos pertencem. Né? O que o outro tem para... qual é a chave que o outro tem para mim? Tem um rapaz, né, que ele diz... é até um coach dele, diz assim, que todo ser humano ele tem uma pecinha do Lego. E que cada um de nós, a gente recebeu uma imagem de Lego para poder revelar no mundo. E assim, eu hoje estando com Vitória, eu estou pegando a minha pecinha do Lego que só Vitória tem para mim. E aí quando eu olho para todo mundo, todas as pessoas que chegam perto de mim, até aquelas que não me fizeram bem. Não tem aquelas pessoas que você fala assim, caramba, essa daí entrou na minha vida, foi mesmo assim para quebrar. Mas ela tem uma pecinha do Lego. Você teve um aprendizado até com aquela pessoa que te fez mal. E aí você vai colocando ali naquela grande, né, naquele grande desenho, aquela escultura que é a sua vida. E quando a gente começa a discernir nisso, Vitória, a gente começa a valorizar cada ser humano.
Porque cada ser humano, ele traz uma revelação. Ele tem uma fagulha divina ali guardada. A gente precisa acessar isso com muita honra, né? Com muita gratidão, com muito amor, com muita aceitação de como o outro é. Porque tem pessoas que elas não são tão palatáveis, não é? São tão fáceis de descer. Aí tem uma amiga, né, Lila Barreto, ela dizia assim, tem gente que você tem que temperar com sal. Aí você joga assim um salzinho em cima e vai. E realmente tem hora que a gente tem que dar essa temperada. E ter essa tolerância, né? Ter esse amor pelo outro, né? Até as pessoas que nós consideramos ruins, elas nos ensinam também. Elas nos ensinam alguma coisa. Até os momentos, até tudo que vem, né? Fora daquilo que você planejou para a sua vida, tá lhe ensinando, né? Tá te levando a um processo, a uma reflexão, aquilo que não... Eu às vezes você fala assim, a gente fala assim, ai que sol, eu queria estar numa praia agora. Mas às vezes você não está na praia, mas você está em algum lugar que você não está gostando. Uhum. Mas ali está te ensinando a estar num momento ruim também. Está vivendo um momento que você não queria estar. Mas você aprende com aquilo ali também, né? E tudo que a gente tem é o presente. É o aqui e agora. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Não é? Você não pode dizer o que vai acontecer daqui a 1 minuto. E uma outra coisa também que a gente pratica muito, né, quando a gente fala de terapia sistêmica, é a presença. Esse senso de presença, de gratidão pelo aqui e agora. Então, assim, tá chovendo? Muito obrigada, né? Esse agora dessas férias mesmo, eu e meus meninos planejamos ir pra praia, planejamos ir à Conquista. E aí, nenhuma dessas viagens deu certo. E aí, meu mais novo, né, que tem 13 anos, falou assim, minha mãe tá flopando, né, na linguagem deles. Tá flopando todos os nossos planos. Eu falei, mas algo tem, né? Então, a gente tem que aprender aqui, né? Para estar em casa, então vamos aprender aqui. Então, é saber praticar a presença. Hoje também, uma coisa também que tem nos roubado muito é isso aqui, Vitória. Não é? O celular. A gente está aqui, mas eu estou aqui com você e estou aqui com mais 100 pessoas no meu grupo de contatos aqui do WhatsApp. Eu estou aqui com você, mas estou preocupada com as curtidas do meu Instagram. E isso tem me roubado a presença de agradecer por estar aqui do lado de Vitória agora, que é tudo que eu tenho. Eu não tenho daqui a 10 minutos, eu tenho aqui e agora. E viver essa presença, isso nos convida também a ser grato de novo. A gente volta de novo. A ser grato, a honrar, né? A olhar para essa história que está sendo construída aqui agora e aprender, né? E trazer significado para isso. E é lindo quando a gente começa a ter esse olhar, né? Olhar para a natureza, coisa que a gente não faz mais, a gente quer urbano, né? E a gente estava falando há pouco, né, sobre a questão das máquinas, que daqui a alguns anos 70%, não foi isso que o colega falou ali? 70% dos empregos vão ser substituídos. E a gente tem perdido essa humanidade, esse sentir. Eu falo muito disso, que a maior tecnologia hoje é a tecnologia do sentir. A gente reaprender a ser humano, reaprender a sentir cheiros do aqui e agora, comer com presença, tomar um banho com presença, a beber uma água que você recebeu ali com gratidão, com presença, sentir os gostos, sentir os cheiros, sentir os toques, as texturas. Isso tudo são também curativos, né? São momentos que a gente também pode promover autocura, só em estar aqui agora, né? Só em valorizar esse momento aqui agora e sentir esse momento plenamente aqui e agora. Isso é ótimo, as pessoas não estão vivendo o momento, realmente. Às vezes eu me pego também assim, preocupada com o que eu vou fazer mais tarde, não tá ali ligada naquele momento. No agora, né? Ser presença na vida das pessoas, marcar. É isso. Uma coisa também que você estava falando, que você fez, você tem você faz terapia também para mulheres, né? Voltada para mulheres. Uhum. Você acha que as mulheres, elas estão cada vez mais, vou ser bem direta, sabe? Porque
como eu vivo também nesse mundo das mulheres, nesse movimento, que eu percebo que tem mulheres que elas estão carentes. A carência de ter alguém que confie, de ter alguém que converse, de ter um momento delas, entendeu? Um momento para elas, né? Então eu acho que está acontecendo essa carência, né? Outras mulheres estão amargas, outras estão fúteis, buscando, estão buscando viver uma aparência, buscando mostrar aquilo que não está, aquilo que não é verdade. Então, está existindo muito esse desencontro, né? Verdade, Vitória. É como há pouco eu falei sobre a sobrecarga, né? Nós mulheres hoje, eu amo trabalhar fora. Eu amo ter meu dinheiro, né? Ter uma certa liberdade, né? De fazer o que eu quero com os meus recursos. Mas a gente sabe que essa saída das mulheres para o mercado de trabalho, de alguma forma, trouxe uma sobrecarga, porque a gente não fica só no mercado de trabalho. A gente trabalha fora e trabalha em casa. E nós somos, por natureza, nós somos cuidadoras. Porque a essência feminina é o cuidar, é o gestar, né, o gestar e o cuidar. Nós somos assim. Por mais que haja tantas outras, as pessoas dizem, não, porque somos iguais em valor, homens e mulheres, mas nós temos capacidades diferentes, habilidades diferentes. Então, uma delas é justamente essa coisa do cuidar. Uma coisa é uma casa cuidada por um homem, outra coisa é uma casa cuidada por uma mulher. Agora, por que eu estou falando isso? Porque isso gerou uma sobrecarga. E a gente cuida de todo mundo, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do marido, a gente cuida das amigas, a gente cuida do vizinho, a gente cuida de tudo. E a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. E quando você falou dessa terapia voltada para mulheres, é porque eu vi esse gap, né? Hoje, a gente vê mulheres extremamente cansadas, como você falou, amargas, mulheres intolerantes, às vezes com os filhos, às vezes com o marido, às vezes com tudo. Aquela mulher que se você pisar no calo dela, ela pula. Por quê? Porque ela está no limite. Ela está cansada. Tem até um livro que diz assim, mulheres não são chatas, mulheres só estão cansadas. E tudo que a gente precisa, às vezes, é de um momento só nosso. Sabe? Um momento de autocuidado, uma massagem, fazer a unha. Como é gostoso você ir no salão, né? Fazer um cabelo, fazer uma unha. Parece bobagem, às vezes a pessoa fala, por que mulher gosta tanto de salão? Mas que aquele momento ali é um momento só dela. E todo mundo precisa. Não é de solidão, é de solitude. Inclusive, o ano passado a gente fez um evento voltado para isso, para esse público de mulheres. Foi o Desatando Nossos Nós. Foi um evento que aconteceu ali na Alameda Mall. E a gente reuniu 40 mulheres para pensar justamente sobre isso. Sobre a importância de se autocuidar, de se autoconhecer, de valorizar quem você é. Exatamente como você é. O seu cabelo, o seu corpo tipo físico, né? A sua maneira de você ser, o seu temperamento. E descobrir como é que você gosta de ser autocuidada. Como é que você gosta de se autocuidar? Né? É fazer uma unha, eu mesma gosto de fazer minha unha. Mas outra gosta de ir num salão, de pintar o cabelo, de escovar. Outra gosta de uma massagem. Outra gosta de simplesmente ir numa praia. Então, descobrir o que é aquele momento de cuidado. Então, mulheres precisam também priorizar esse... tem uma mentora que ela chama, né? All time. Não, eu esqueci agora o nomezinho que ela fala, mas é um tempo de cuidado. My self time, algo assim. É o tempo de me cuidar, de olhar para mim. A gente precisa disso. É um tempo de leitura, é um tempo de assistir uma série, é um tempo de sentar, né, em um chá, ou quem gosta de tomar sua cerveja, não sei, né, tem pessoas que sentar num barzinho com outras amigas, ou aquela que não faz esse tipo de prática, mas sentar num café, numa mesa e conversar, é isso, busque o que você precisa para ter esse momento de autocuidado.
Inclusive, a gente vai fazer um outro evento no dia 28 de março, também voltado para esse público feminino, né? Esse momento são 3 horas de olhar para você. Então, não vai menino, não vai marido, não vai ninguém. É um tempo para você se cuidar. Ali a gente tem momentos de terapia, né, em grupo, e de autoconexão, de você olhar para dentro. E é muito importante a gente criar esses espaços para essas mulheres, porque a gente acaba esquecendo, a gente negligencia a nós mesmos, sabe? A gente acaba olhando, quando alguém está doente dentro de casa, quem é que cuida? É a mulher. Aí, o filho adoeceu, está com febre, quem é que cuida? É a mulher. O marido adoeceu, o pai adoeceu, a mãe adoeceu, quem vai cuidar? Geralmente são as mulheres. E quem é que cuida dessas mulheres? Então a gente precisa criar esses espaços, que eu chamo de espaços de descompressão. Espaços, momentos que são para você. Não é egoísmo, não é? É auto-amor. E eu só posso amar o outro na medida que eu me amo. E eu só posso me amar na medida que eu sei que eu sou amada por Deus. É uma triangulação, né? Eu sou amada, eu me amo e eu amo o outro. Então esse movimento, né, de triangulação, que é muito importante a gente entender, né, e ter consciência disso. É verdade, é muito, muito verdadeiro isso aí, muito importante. Outro detalhe, né? A gente também, eu tenho observado que tem pessoas, né? Pessoas tóxicas, né? Como a gente conviver com essas pessoas tóxicas, né? Um ambiente. Como a gente lidar com isso e não adoecer, né? Estar, se prevenir disso aí, se guardar nossas emoções para não adoecer ao lado de pessoas assim. Porque eu tenho visto, por isso que eu comecei a me inquietar, né, em relação a essa questão da cura, né, do comportamento, das emoções, devido a ter que me afastar de algumas pessoas. Eu tive que me afastar. Eu sempre falo quando, né, alguém está aqui entrevistando nessa área, eu sempre digo que eu me despertei para isso, porque assim eu costumo observar que nós somos parecidas com as mulheres que nós convivemos, não é? Um pouco da mãe, um pouco da irmã, e um pouco das amigas que você também começa a conviver. Você começa a admirar aquelas pessoas, você começa a observar e dizer que pessoa maravilhosa. Ou quando a pessoa não é, e você convive muito com aquela pessoa, quando é uma pessoa que tem alguma atitude negativa, você começa a parecer também uma pessoa orgulhosa. Que nada, você é muito boba. Você, imagina, você tem que levantar sua cabeça, você tem que ser mais você, não é assim? Você tem que pisar mesmo, você tem que botar o salto e sentir a poderosa. É incrível isso, né? Verdade. Aí você começa a querer, né, ser igual que aquela pessoa está falando ali. Aí você começa a se perder a sua identidade, né? Você começa a se perder. Então, assim, você fica parecido com as pessoas que você convive. Principalmente mulheres. Mulheres que gostam, são compulsivas, que compram muito. Que nada, amiga, você tem que comprar, você tem que se cuidar, você tem que ser assim. Tem mulheres que tem aquele estilo, né, que ela é elegante, mas ela tem aquele estilo dela. Ela não tá para aparecer, ela não tá para pisar ninguém, para pisar nas pessoas. Ela gosta de estar bem para ela, né? Sim. Mas não para se achar poderosa e torcer o bico para outra. Eu já vi muito disso, né? É lamentável, né? Não é lamentável isso? Torce o bico, se achando. E aí, né? Você perguntou como que a gente lida, né, com essas pessoas tóxicas, né, Vitória? Como é que a gente se protege disso, né? Primeiro, fazer o que você falou, né? Tem relacionamentos que eles não vão durar toda a vida. E eu acredito que isso é sinal de maturidade, saber discernir que tem relações que não vão continuar. Né? Se é um casamento, eu espero que seja, né, por toda a vida.
né? Eu realmente faço votos que seja. Mas às vezes não vai ser, infelizmente. E amizades também não vão ser para toda a vida. E relações familiares, apesar dos vínculos familiares e de destino, há vínculos também que você não precisa estar perto. Uma coisa é você receber no seu coração com honra, outra coisa é você estar no mesmo ambiente que a pessoa e a pessoa ali te afetando de uma forma negativa. Então, por uma questão de autocuidado, às vezes é importante que a gente se afaste daquela pessoa, sim. Isso também é maturidade. Mas e quando não tem como se afastar? Aí é que vai entrar a certeza de quem você é, a sua identidade. E saber impor limites. Tem pessoas que, se você não disser, olha, você só vai até aqui. Chegou até aqui, daqui você não pode passar. Porque existe também um conceito na sistêmica que é o conceito de equilíbrio. Todas as relações, elas têm que ter um equilíbrio entre dar e receber. E quando não há esse equilíbrio, as relações, elas ficam em perigo. Então aí é que surgem os relacionamentos tóxicos, os abusos, as violências. Começam a partir de um simples desequilíbrio que a gente não considera, que a gente não está observando. A única relação que não tem equilíbrio é a relação dos pais com os filhos. Porque os pais sempre dão para os filhos. E os filhos não conseguem devolver o que os pais deram. Nem o filho. Se você fizer a conta do que seu pai e sua mãe fizeram para você até hoje, né, você não vai conseguir devolver em termos monetários. Mas em termos de vida, você nunca vai conseguir devolver. Mas em todas as outras relações, exige equilíbrio. Então, se eu estou em uma relação que a pessoa só tira, a pessoa só me agride, a pessoa não me honra e não acredita em mim, por que eu vou continuar nessa relação? Se eu estou também numa relação em que eu só cobro, eu estou o tempo todo ali puxando, pedindo mais, exigindo mais, isso também é desequilíbrio. Então, é muito importante que a gente desenvolva primeiro uma identidade firmada em Deus, né, de quem nós somos em Deus, e saber disso nos livra desses relacionamentos, né, nos preserva, nos livra não, mas nos preserva, e saber impor limites. Porque todas as relações, elas precisam ter limites. Né? Se você está vendo que a coisa não está equilibrada, é hora de sentar, ter uma conversa difícil e tentar resolver. Mas quando não resolve, infelizmente é hora de dizer, olha, foi até aqui. Entende, Vitória? E isso exige realmente maturidade, exige saúde, equilíbrio emocional, que é tão necessário, não só dentro de casa, nessas relações próximas, mas em tudo no trabalho, em tudo. Imagina você estar no trabalho e você ter um chefe que promove sobre você um assédio moral. Tá ali o tempo inteiro lhe dizendo coisa, ali ameaçando, você vai ficar sem emprego, você não sei o quê. E você não dá um basta naquilo ali, é sinal de falta de amor, de alto amor. Aí você pode falar, e sim, meu salário? É o seu salário ou a sua saúde emocional, né? Será que você aguenta ficar recebendo esse salário e perdendo a sua saúde? Então isso tudo são coisas que a gente precisa estar considerando o tempo inteiro, sabe? Avaliando o tempo inteiro. E só avalia se a pessoa estiver bem emocionalmente também. Tem pessoas que, quando nós somos pessoas que têm um temperamento mais brando, mais leve, né? Isso é confundido de pessoas bobas. Uhum. Aí tem gente que quer pisar, porque acha que você é ingênua, que você não está vendo nada. Tem gente que gosta de se aproveitar também, né? Tirar vantagens, né? Tem muito disso também, né? Também, com certeza. Mas aí é que tá, né? É diferente você ser uma pessoa com temperança de uma pessoa permissiva. E quando a gente é muito permissiva, a gente está ali, às vezes, procurando amor. Então, a gente aceita tudo do outro. Há pessoas, por exemplo, que dão presentes em excesso. Ah, não, tenta comprar o amor do outro com presentes. O tempo inteiro. Então, isso é um sinal ruim.
Então é muito bom a gente discernir se eu sou uma pessoa com temperança, calma, né, que sabe a maneira de falar, ou eu estou sendo permissiva a ponto de deixar que os outros abusem de mim. Porque as pessoas também precisam saber, né, Vitória, que elas estão abusando. Olha, você não está entendendo, você está achando que eu sou boba. Tanto que a gente que é cristão, às vezes a pessoa fala assim, mas você é cristã. Sou cristão, mas não sou bobo, não é? Não sou tolo. Pelo contrário, a gente tem que saber até onde as pessoas podem ir, elas precisam saber até onde elas podem ir com a gente também. Aprender a dizer não, aprender a impor limites, aprender a ter conversas difíceis, que eu acho que também é uma habilidade que nós precisamos hoje. Porque às vezes eu vim de uma família mesmo que a gente não tinha muitos conflitos. Nós somos uma família que evita conflitos. E o evitar conflitos, às vezes parece que você está em paz, mas não é. Às vezes, quando você evita o conflito, você está escondendo, né, sentimentos que não são tão legais. Então, às vezes, o conflito ele é bom. Porque o conflito vai trazer, de alguma forma, clareza diante das situações. Então, por isso que é tão importante a gente aprender a ter conversas difíceis no meio de conflitos. Porque os conflitos, muitas e muitas vezes, eles são necessários para que a paz se estabeleça. Para que os limites também se estabeleçam. Para que um não esteja dando mais do que o outro. Entende? Para que não haja abuso. Entende, Vitória? Então, é bom que a gente esteja atento para isso. Eu estou sendo boa ou eu estou sendo permissiva? Eu estou sendo educada ou eu estou permitindo que as pessoas façam o que elas querem comigo? Né? Eu não quero me dar minha opinião porque eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim. Então isso é muito sutil e precisa ser sempre muito bem avaliado, né? A gente tem que estar o tempo todo prestando atenção nisso. Eu acho que é tão importante quando você faz essa avaliação. É você se respeitar, você se colocar no seu lugar ali, que você vai ser até melhor para o outro. Certeza. Vai ser melhor quando o outro vai te enxergar de uma forma diferente. Você vai acender uma luz também para ele. Não é isso? É tão bom ser de verdade, não é? Ser de verdade. É tão bom você ser de verdade. Você falar, olha, eu não gostei disso que você fez comigo. Olha, e aprender, eu tenho um temperamento, apesar de ser assim, aparentemente calma, eu não sou calma. Sou uma pessoa extremamente, sou colérica. E eu tenho tentado, de todo jeito, aprender a ter essas conversas. Abordar as pessoas de uma forma um pouco mais temperada. Né? Chegar e falar, olha, eu não me senti bem diante do que você falou comigo. Eu não estou me sentindo, não é sobre o outro. Sabe? Eu falar, quando você fizer alguma coisa comigo, é interessante que eu não fale, Vitória, você fez isso comigo. Não, Vitória, eu não me senti bem diante do que aconteceu, daquilo que você falou. Então eu estou puxando para mim, né? Porque é sobre mim, a maneira que eu interpretei. Às vezes você não fez nem com intenção, mas eu interpretei de uma forma errada. Então quando eu digo, eu não me senti bem, eu não me sinto à vontade, não me sinto confortável. Isso aí você está trazendo, de alguma forma, uma consciência para o outro também. Então aprender a ter conversas difíceis e querer ter conversas difíceis que vão ser necessárias. Não é melhor ter uma conversa do que ter um surto, não é? Do que eu falo, deixar doido aparecer, né? Deixar louco, surtou. Não é melhor você ter uma conversa madura, né? Difícil, delicada, incômoda, mas não é melhor uma conversa do que uma briga, uma discussão, uma violência. Então ter essa habilidade, essa comunicação assertiva, né, não violenta, é muito importante nesses dias. Muito, muito importante. Que maravilha, né? Você falar dessa comunicação não violenta, né? Assertiva. Que maravilha. Quando você vai pro confronto mesmo, né? Conversa forte, pro confronto. Eu amo você, mas você está se comportando desta forma e eu não estou gostando, não estou me sentindo bem com isso aqui. Isso não está me fazendo bem. Eu quero continuar, né, caminhando com você. Isso. Agora avalie isso aqui, né? Isso é muito bom, acho que isso é muito maduro, né? Essa comunicação não violenta. E é sinal de que você está querendo preservar aquela relação.
Você está querendo dizer assim, olha, eu ainda quero continuar andando com você, mas não desse jeito. Você precisa nisso aí mudar. E também esteja à vontade para falar também aquilo que eu preciso mudar. Eu acho que é o que é muito... Eu gosto disso, né? De você ter pessoas que tenham acesso ao seu coração. E falem. Olha, Márcia, não gostei disso. Olha, Márcia, você está tomando essa posição e não é legal. Esse caminho que você está tomando aí, né? Porque já pensou, você tem um amigo, você está vendo que seu amigo está indo para o abismo e você não ter a coragem e o amor para falar isso para ele, né? Meu filho não é assim. Então, ter esse tipo de conversa, olhar para isso, cuidar disso, né? Essa palavra, né? Usar essa palavra bem, né? De uma forma, como eu falei, temperada, né? Ajustada. Coisa boa, amo comunicação, assim. Acho que estamos precisando dessa comunicação assertiva. Rafa, temos quantos minutos? 5? Não ouvi. 1 minuto? Não ouvi. Acho que é 1, não ouvi, não. Também não. 1 minuto, Rafa? Minuto. Ok, obrigada. Então, Márcia, chegamos ao final, né? 1 minuto. Como passou rápido 1 hora, né? Pois é, nem senti. Foi uma conversa, foi bom. um bate-papo. Esse bate-papo aqui são coisas que a gente precisa levar, né? Essas informações. A comunicação precisa ser uma comunicação assertiva e não violenta. Então a gente, né, fechou aqui com essa palavra, né? E eu quero te agradecer por você, viu? Tá aqui hoje. Deus preparou este momento, desse reencontro nosso, de uma forma diferente já, né? Na maturidade agora. Ai, que delícia. Eu que agradeço, né, Vitória, por essa oportunidade de me conectar com você de novo. Né? A gente se encontrou, acho que há uns 15, 20 anos atrás, eu creio, não é? Eu ainda uma menina ali na Amorque. E sempre te admirei muito, né, pelo seu trabalho, como eu te falei há pouco, não é? Por essa gentileza, que eu acho que faz parte da sua trajetória. Você é uma pessoa extremamente gentil, né, generosa. E isso, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho se revela também nisso, né? Aquilo que você faz há tanto tempo, essa consistência também. Há quanto tempo você faz o que você faz e faz bem? E eu quero agradecer, né, por essa conexão aí retomada. Eu sei que vai trazer muitos frutos para nós, viu? Que bom. Então, nós aprendemos hoje muitas coisas sobre comportamento, comunicação assertiva e não violenta. Então, que bom estar aqui esse momento. Então, até quinta-feira, se Deus quiser.